Ocasionalmente, tenho o hábito de dirigir entre onde moro e uma cidade vizinha onde ficam vários membros da minha família. É normal que minha mudança de cidade tenha enfim acontecido. Afinal, durante toda a minha adolescência, planejei um futuro independente, um pouco longe dos meus pais, mas ainda assim consideravelmente próximo, para o caso de alguma emergência de última hora acontecer e o único filho da família conseguir ajudar no que for necessário. No caso, eu. Se você alguma vez já fez essa jornada no interior do país, saberá que não há muita coisa pelo que admirar durante o percurso. Mas talvez, se seguiu o mesmo caminho que eu durante a madrugada, pode ter corrido o mesmo risco sem sequer ter percebido. Durante os últimos meses, meu pai passou por apuros e acabou indo parar no hospital da cidade. Seu estado de saúde era lamentavelmente complicado, e vendo a situação de perto, minha mãe começou a perder as esperanças de que ele aguentasse aquilo por muito mais tempo, e decidiu me ligar, avisando sobre o que estava de fato acontecendo. Depois da ligação, e percebendo o tom de voz fraco e desanimado de minha querida mãe, percebi que eu tinha que estar lá o mais rápido possível e aproveitar os últimos momentos de vida de meu pai. Foi assim que comecei minha viagem noturna, algo que sempre quis evitar, visto que durante todas essas idas e vindas eu tinha visto animais mortos o suficiente na beira da estrada para saber que eles tinham o estranho costume de pular na frente dos carros em horas completamente inoportunas. Sabendo disso, fiquei de olho e me certifiquei de ser extremamente cauteloso na pista, porque duvidava da capacidade do meu carro antigo de resistir a qualquer impacto. Após uns 10 minutos de viagem, percebi que era o único veículo andando por ali. Eu não sabia há quanto tempo estava assim, mas era um pouco perturbador para dizer o mínimo. Apesar de normal, considerando o fato de que era uma noite de dia útil de semana e as outras pessoas provavelmente estariam descansando para trabalhar no dia seguinte. No meio do percurso, notei outra coisa: uma placa de limite de velocidade se aproximando. Normalmente, tinham placas de 80 km por hora ali, mas dessa vez não era o caso. Na placa dizia: limite de velocidade nenhum, mínimo 100 km por hora. Com toda certeza, eu estava vendo coisas. Poderia ser uma placa adulterada por jovens desocupados, ou talvez o fato de ficar pensando no estado de saúde de meu pai tenha proporcionado alucinações da minha parte. Então, mantive minha velocidade e continuei no caminho. Mas agora, eu estava um pouco no limite. Ainda não havia visto outro carro perambulando pela estrada e já tinha se passado um bom tempo desde que saí de casa. O desejo de ver outro motorista indo em uma velocidade aceitável na outra direção começou a tomar conta de minha cabeça, porque de alguma forma eu acreditava que poderia seguir a regra daquela última placa simplesmente pela aceitação de outra pessoa. Mas só parei de pensar nisso quando a próxima placa apareceu. Nela dizia: próxima saída, a 2 km. Ao contrário da anterior, essa placa parecia completamente crível. Conseguia me lembrar vagamente que nessa rota havia uma saída a poucos quilômetros, mas não me lembro de ter notado uma placa assim antes, e senti uma sensação igualmente perturbadora tomando conta de minha espinha. Peguei meu celular para pausar minha música e poder me concentrar melhor no que estava acontecendo, pois outra placa estava chegando. Era laranja fluorescente e me perguntei como não a havia notado antes. Em letras maiúsculas e brancas, estava escrito: próxima saída fechada. Uma parte de mim
Estava aliviada por não ter que fazer a escolha de sair. Quase senti um alívio tangível, como se um peso tivesse sido tirado da minha mente. Mas afinal, o que estava acontecendo? Era só nisso que eu conseguia pensar. E por que ainda não havia visto outros carros até agora? Tentei tirar isso da cabeça quando outra placa de limite de velocidade apareceu. Era a mesma que eu tinha visto antes. Então, comecei a achar isso motivo suficiente para tomar a decisão de acelerar. Mas, de repente, percebi como estava exausto. Dirigir no meio da noite já não era uma boa ideia. Imagina depois de um dia difícil de trabalho pesado. Pensei em encostar, estacionar e parar no acostamento, até que me deparei com outra placa. Ela dizia: "Não pare por nenhum motivo." Naquele momento, tive minha primeira sensação de medo profundo. Nunca tinha visto uma placa parecida com aquela em todas as vezes que fui para a cidade da minha família. Com certeza teria notado. Como alguém colocaria uma placa assim na rodovia? Não era possível. Esse era definitivamente algum tipo de golpe que bandidos deviam estar aplicando em motoristas durante a noite. Mas pensando bem, se esse fosse o caso, qual o sentido de uma placa informar para que os motoristas não parassem? Se fosse para roubar, com certeza a placa diria o contrário. Eu acelerei ainda mais e corri sem parar, não tendo noção nenhuma de quanto tempo havia se passado ou sequer onde estava. Meu relógio estava funcionando, mas não conseguia me lembrar quando saí de casa, ou sequer que horas eram há 5 minutos atrás. Dirigi pelo que pareceu uma eternidade, tentando a todo momento desviar meu olhar das placas quando me aproximava delas, mas não consegui, e elas só pioraram as coisas. A próxima dizia: "Não pare, anomalias à frente." Indignado, questionei como aquilo era possível. A sensação de que o pânico estava tomando conta de mim começou a se fazer presente. Então li outra placa que dizia em letras vermelhas e intimidadoras: "Não pare." Não, eu disse para mim mesmo. Nesse momento, percebi que minha música estava muito alta. E como essa música foi parar na minha playlist? Às vezes parece que alguém está me observando. Então, em questão de segundos, lembrei que tinha desligado minha música minutos antes. Olhei da estrada para o meu celular e depois do meu celular para o espelho retrovisor. E lá, encolhendo enquanto eu acelerava para longe, estava a silhueta de um homem com braços muito longos e buracos que davam para ver diretamente onde deveriam estar seus olhos. Observei até não poder mais, até que ele se aproximou ao ponto de ficar apenas centímetros atrás de mim. Acreditando que estava perdendo a sanidade, voltei meus olhos de volta na estrada. E do nada, uma mulher apareceu desorientada na frente do meu carro. Inevitavelmente, a atropelei. Meu para-brisas foi manchado com um pouco de sangue, embora todo o corpo da mulher tenha afundado com o impacto. O carro balançou violentamente, pior do que qualquer solavanco que eu já tinha experimentado. E eu comecei a tremer instintivamente quando tirei o pé do acelerador. Pensando racionalmente sobre o ocorrido, se eu tivesse pisado no freio, duvido que estaria contando isso para você agora. Ali, na beira da estrada, havia outra placa, uma das quais devo minha própria vida. Nessa dizia: "Não freie." Desesperado e sem saber o que fazer no meio daquela estrada mal iluminada, coloquei o pé no acelerador. Olhei de novo pelo espelho retrovisor e, quando menos esperava, vi a imagem da mesma mulher que havia acabado de atropelar, agora de pé. Assim que ela percebeu que eu não iria parar, saiu do chão como se alguém acima a tivesse puxado por cordas, feito uma marionete. Ela ficou lá e apenas me encarou em silêncio, assim como a coisa anterior.
A primeira coisa apareceu ao lado dela antes que eu desviasse meu olhar para me concentrar na estrada novamente. Nenhuma mulher no meio da estrada dessa vez. Felizmente, não tirei o pé do acelerador por muito tempo. A próxima placa que encontrei era consideravelmente normal, informando o limite de 80 km por hora. Mas dessa vez, não diminuí a velocidade até ver outra placa com a mesma informação. Nesse ponto, já sabia que estava seguro, porque depois daquela primeira placa, havia outra grande laranja. O alívio tomou conta de mim enquanto eu a lia, e quase derramei lágrimas de alegria. As palavras estampadas nela ficarão comigo para sempre. Dizia: "Obrigado por seguir as regras. Boa viagem." Até a próxima. Obrigado.